E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, o pastor Hernandes Dias Lopes, em conversa com o pastor César Cavalcante, abre o coração sobre pentecostalismo e responde internauta, se é ou não é do segmento. Acompanhe. Comigo hoje eu estou recebendo aqui o reverendo Hernandes Dias Lopes. Deixa eu dar aqui uma apresentação mais... ele é pastor presbiteriano, é considerado hoje uma referência, né, dentro dos nomes aí dos grandes preletores do Brasil, porque ele transita em ambientes interdenominacionais, e isso é muito interessante. Eu só me lembro, dentro da presbiteriana, do reverendo Caio Fábio ter esse trânsito, né? O reverendo Caio Fábio, década de 80, 90, lembra? Lembro muito. Demais. É. E hoje o reverendo Hernandes Dias Lopes tem esse trânsito, até em igrejas pentecostais, neopentecostais, Assembleia de Deus, você vai ver, dá um Google aí que você vai achar o reverendo Hernandes Dias Lopes no Brasil e fora do Brasil, não importa a placa. Chega de 5 minutos só falando o que o cara é. Pastor Hernandes, bem-vindo aqui. É uma honra a César Cavalcante estar aqui com você. Você é uma pessoa muito querida. Amém. Pela graça de Deus, temos nos encontrado aí no Brasil afora, pela relevância do seu ministério, pelo alcance da sua voz. E para mim é uma honra estar aqui com você no Amém. Programa de hoje. Quantos livros escritos? Quando o senhor pensou em escrever o primeiro livro? Como é que é? O Muito primeiro livro bem. a gente nunca esquece, né? Qual que era o primeiro? Primeiro é um livreto, Como chamado Batismo com Fogo. Mateus 3,11? Para um presbiteriano já é um negócio desafiador, né? E como é que você lançou um livro chamado Batismo com Fogo? Como é que pode isso, Arnaldo? Já Como é que é pensou, isso? E foi um livreto assim maravilhoso, porque, fato curioso, viu, César? Eu preguei um sermão num congresso nacional de avivamento sobre este assunto, batismo com fogo. E aconteceu algo sublime. E eu confesso a você que nós ficamos até muito, assim, aturdidos, porque o culto não conseguia terminar. Porque vocês são presbiterianos, não sabem lidar muito com isso. Surgiu um fato tão curioso que o auditório caiu em lágrimas. Aonde foi isso? Isso foi em Lavras. Minas, Em Minas Gerais. E nós não conseguimos terminar o culto, o povo quebrantado, chorando, orando, de joelhos. E aquilo marcou muito a nossa vida. E eu nunca mais consegui pregar sermão. Não tem mensagem Nunca que é assim? mais. Mas não, tem Nunca mensagem mais. que é assim, que é aquele dia, aquele momento. Tal. Mas graças a Deus o livro está aí, como registro desta mensagem. Reverendo Hernandes Dias Lopes, o pessoal aqui do Insta, o Diego está dizendo assim, o pastor é reformado, mas é pentecostal? Você tem essa Veja o bem, pessoal fala assim, o senhor é renovado. Eu gosto muito da frase de um dos maiores expoentes da teologia cristã do século XVIII, Jonathan Edwards. Sim. Ele foi talvez o maior pensador americano do século XVIII. E fogo puro. E ele tinha uma frase que eu acho que resume bem. Você tem que ter luz na mente e fogo no coração. É dele a ideia de que ou você coloca o sermão, fogo no sermão... O John Wesley dizia isso. O John Wesley. John Wesley. Ou põe fogo no seu sermão, ou põe seu sermão no fogo. Então eu acho que uma coisa é você ter uma teologia saudável, e outra coisa é você banhar essa teologia com o óleo do Espírito. Então, eu penso o seguinte, nós temos que ter... E permitir que as emoções, enquanto você está pregando também... Transbordem, porque você é razão, você é emoção, você é volição. Exatamente. Então, se você tem a teologia só na sua mente, mas isso não aquece o seu coração, Mark Lloyd Jones diz isso, se você vai para a cruz e você não se emociona com a cruz, você não entendeu ainda o que aconteceu. Pronto. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Pergunta do Manuel aqui. Reverendo, há pouco tempo atrás o senhor pregou na sede da Assembleia de Deus do Belém, eram só labaredas. Então vamos lá, isso aí na linguagem pentecostal. Você já entendeu que você é mais pentecostal do que eu, vai. O senhor é reformado afinal ou pentecostal? Assim, sendo o senhor é continuista ou foi uma experiência vivida só naquele dia? Como que é isso daí? Veja bem, isso é tão fantástico, aquilo que nós dissemos antes. Eu entendo que você tem que ter luz na mente e fogo no coração. Eu sou um pastor profundamente comprometido com as Escrituras. O fogo caiu lá, reverendo? Seria pretensão minha dizer, mas foi uma coisa fantástica. Um tempo maravilhoso. E onde eu tenho pregado, Deus tem honrado. Os irmãos se alegraram. Se alegram. E falaram em línguas, e amam que era a do palavra. Belém. Amam a palavra. E amam a palavra. E eu não tenho outra coisa a não ser pregar a palavra.
Então, onde eu for, seja numa igreja presbiteriana, numa batista, numa reformada, numa calvinista, ou numa igreja arminiana, ou uma igreja pentecostal, ou neopentecostal, eu só tenho uma coisa para fazer, é pregar a palavra. Eu não tenho outra mensagem a não ser expor a palavra. O Valdir, paz do Senhor a todos, obrigado por nos abençoar através dos ensinamentos da palavra de Deus. Abraço a todos, em especial ao reverendo Hernandes Dias Lopes. O Tiago gosta muito do reverendo porque não coloca dogmas religiosos, como calvinismo e arminianismo, por exemplo, acima da palavra. Além de ser um dos pouquíssimos na TV que vale a pena ouvir. Esse é um ponto, né, reverendo, que a gente estava falando agora há pouco, né, cara? Por que ficar falando, colocando placas, né? E falando, aqui é assim. Por exemplo, eu chego, esse é meu hábito, eu chego numa igreja, eu vejo, já escutei tanto e vi tanto isso, o camarada convidar para pregar, ele gasta 5 minutos se apresentando. Fala a verdade. É outra coisa que também ninguém gosta. Ninguém aguenta isso. Então, você chamar para pregar, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia. Exatamente. Manter a sua Bíblia aberta, porque eu preciso que você acompanhe o que eu vou expor aqui. Então, esse é o ponto. Eu estou na televisão já há muitos anos, no programa Verdade e Vida. É Bíblia, não tem que ficar inventando moda, não tem que falar de mim, não tem que falar do que eu faço, tem que falar do que Deus está falando na sua palavra. Bíblia, as almas se alimentam pela Bíblia, não pelas conversinhas, não é verdade? Então não é a minha pessoa, não é. As pessoas têm que sair encantadas, não é com o pregador, é com a preciosa palavra de Deus. E esse é o nosso compromisso, é ensinar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Bom dia a todos, homem de Deus, prega muito, ótimo professor das Escrituras. Adriano, a paz do Senhor Jesus, não sou calvinista, também não sou arminiano, mas admiro muito o reverendo Hernandes Dias Lopes, homem de Deus, maravilha. Bom, tem alguém aí na sua casa te avisar que ou você é calvinista ou você é arminiano, não tem nem correr, sei lá. Pegando um gancho aí, eu acho, sabe, César, que essa discussão, sou calvinista, sou arminiano, às vezes as pessoas ficam muito presas a nomenclaturas, né? E nomenclaturas são formas que o homem criou. Se nós nos voltarmos para as Escrituras... Um crente bíblico, né? Ser um cristão bíblico. Porque quando eu digo o seguinte, eu sou um calvinista, eu já crio uma barreira de imediato. Eu sou arminiano, de repente já crio uma barreira de imediato. Já crio uma placa. Uma placa. Então, se nós formos comprometidos com as escrituras, claro, eu não estou dizendo que você não tem a sua convicção, não tem a minha convicção, que o fulano não tem a convicção dele, não estou dizendo isso. Mas eu percebo que a maior resistência das pessoas não é com o texto da Escritura, é com a nomenclatura que os homens criaram. Verdade. Eu acho que tem espaço para você, se é Bíblia, vamos discutir o que está na Bíblia. Na Bíblia. Eu posso pensar diferente. Aliás, agora há pouco a gente estava num debatezinho, né, conversando aqui e tal. Quer dizer, mas texto, o que o senhor acha desse texto? E esse? Vamos para a Escritura. Minha opinião é essa. Vamos para a Escritura. Esse é o ponto. Acho aí é salutar. Voltar à Escritura, porque nós somos irmãos. Eu acho que essa é a bênção que eu vejo, e é por isso que eu me alegro muito de hoje ter espaço de entrar em tantas denominações. Como é que começou isso aí, reverendo? Me fala aí, porque assim, você é o cara que tem trânsito na presbiteriana, já foi. Batista, já foi. Muitas. Assembleia, todas. Já foi. Neopentecostal, já foi em igreja neopentecostal. Muitas. Já foi. Comunidade, já foi. Muitas. Como é que começou isso daí? Bom, talvez começou o seguinte, em 1991 nós tivemos um congresso nacional de evangelização em Belo Horizonte. E eu fui convidado, na época, para falar sobre batalha espiritual. E entrei nesse campo aí, estava em voga no momento. Mas esse congresso era presbiteriano? Presbiteriano, mas tinha gente todo quanto é lado lá. A partir dali, a minha agenda já começou a abrir demais. Agora, até ali, você era sua agenda era presa presbiteriana? Eu estava começando meu ministério. Então, a partir dali, meu ministério começou a abrir as fronteiras. Qual foi o primeiro convite fora, você lembra? Fala assim, uma igreja fora. Chega lá, não é presbiteriano. Nem me lembro mais. Mas você percebe o seguinte, há 20 anos, um pastor presbiteriano não pregava numa Assembleia de Deus. Não pregava na Igreja Batista. Era muito estanque. Hoje, agora, por que o assembleano não prega na presbiteriana? Prega. Não muito frequentemente, mas prega. Devia pregar mais. Na sua, você já levou? Lá em Vitória. Veja bem, aqui em Pinheiro nós já trouxemos. Entendi. Porque às vezes a igreja presbiteriana é uma igreja que é liderada por conselho. O pastor, às vezes, ele não dirige a igreja sozinho, é um conselho. Tem que fazer uma reunião para fazer uma reunião. Então, eu não tenho esse problema. Agora, eu sou uma pessoa de respeitar. Eu sei onde eu vou. E eu não vou chegar lá, por exemplo, e sabendo que a igreja é imersionista, pregar batismo de aspersão. Já pregou na IPI? Já, muitas vezes. Tá. Qual delas é mais fechada, IPB ou IPI? Mais tradicional, eu falo. Quando eu falo fechado, não é pejorativo. Eu tô falando mais tradicional. Eu acho que ambas, do ponto de vista do sistema de governo, é a mesma coisa.
Não, sistema de governo. Agora, eu falo a igreja, tradição. do ponto de vista tradicional, acho que a IPB é mais Mais conservadora. conservadora? Mais conservadora. Veja, eu já fui pregar numa IPB em... Como é que chama aquela cidade do ladinho de Recife? Olinda, Não, na Jaboatão. Jabotão. Cheguei lá, aliás, essa igreja é a igreja do Armando Filho, o cantor Armando Filho, né? E aí eu fui lá. Cheguei lá, o pastor... Eu fiquei olhando e falei assim, pastor, essa placa ali fora tá certo, aqui é presbiteriano de verdade. Ele falou assim, presbiteriano de verdade. IPB. Mas uma igreja extremamente renovada, no sentido de... Liturgicamente falando. Liturgicamente, os hinos, né, tal. Agora, o senhor já tem a igreja presbiteriana da toga, por exemplo. Tem também. Então, eu acho que o ponto... Qual o senhor gosta mais? Como presbiteriano, falou assim, Veja ó, bem. eu me sinto melhor num culto IPB Veja mesmo. bem, eu acho que esse é um aspecto importante. Eu acho que o que é bom, às vezes, é a realidade daquela igreja naquele local. É por isso que Deus é tão criativo e nos criou de formas diferentes. Por exemplo, às vezes uma liturgia muito tradicional atende a esse grupo aqui, mas não atende a 100 metros para frente. Exatamente. Então, acho que o que é importante é que seja uma liturgia, ou o culto, a pregação, de forma bíblica. O Hernandes por Hernandes. Ele falou, eu quero ouvir um gosto de uma culto coisa- para ouvir. Eu Qual você me gosta? identifico mais com uma coisa mais aberta, no sentido Sem toga, sem toga, com prelúdio, menos, não sei o que lá. com menos formalidade. Entendi. Isso diz mais com a minha personalidade. Entendi. E um culto mais vivo, alegre, por entender que você é razão, você é emoção, você é vontade. Agora, também sei respeitar. Eu acho que o grande aspecto, César, é você respeitar. A igreja, o senhor morou nos Estados Unidos. Morei nos Estados para Unidos. estudar. A igreja lá é muito diferente daqui? É bem diferente. Em que sentido? Bem diferente. Bom, eu tive em várias igrejas, mas eu morei no Mississippi. Mississippi é o estado com o maior problema ainda de segregação racial. 75%, Você sente isso lá no dia a dia, né? 75% da população do Mississippi é black people. É verdade que tem igreja de negro mesmo? Tem igrejas- E lá não vai branco quase. Você, não vai. você tem, por exemplo, Não é que é proibido, eu né? frequentava Mas- a igreja, eu ia à igreja batista, na época tinha 10 mil membros. Você não tinha 1% de negros numa população de 75%. Quer dizer, a cidade, 75% é negra, mas a igreja A é de igreja branco. é de branco. Então, ali foi o maior choque cultural para mim. Caramba, cara. Foi o maior choque cultural para mim é de perceber que Você chega lá e segregação, fala, os brancos estão todos aqui. a então. segregação racial estava dentro da igreja. É uma questão cultural. E aí você ia numa igreja de negros e você tinha 99% de negros. Você não tinha três branco. brancos lá dentro. Não tinha brancos. E a musicalidade é diferente? O culto é outro. A liturgia é outra. Agora, o que aconteceu? Algumas comunidades começaram a romper com essa barreira. Aí você via brancos e negros adorando a Deus juntos. E isso foi a coisa que mais me alegrou, porque nós somos brasileiros e o brasileiro não tem Não disso. tem dessa. Louvado seja Deus, não tem. dessa. Você não tem... Mas a segregação, por exemplo, separação por igreja a gente vê nos Estados Unidos. Mas eu falo assim, existe discriminação? Existe ainda. Veladamente, mas existe. Até entre crentes. Até entre crentes. Infelizmente. Se a pessoa é branca, aí o negro já não. E Já. se o negro também para com o branco, é a mesma coisa. Era a mesma coisa. Agora, bênção, por exemplo, o seminário que eu estudei, você tem alunos brancos, negros, amarelos, pardos, Vermelho, não quem tem, for. não tem isso, não tem isso. E é assim que o cristianismo deve ser. Legal. Né? É assim que o cristianismo deve ser. Nós não temos que ter preconceito de cor, de raça, né? De forma nenhuma. Legal. Vamos ver o que mais tem aqui lá onde que eu tô aqui no YouTube. Tá aqui a Maria, reverenda, é realmente um homem de Deus. Aqui, ó, Laudenilson. O senhor também pregou no Belém, do setor 36, Vila Rio Branco. Tá lembrado disso aí também? Tô. O Fábio, como é que o senhor enxerga, reverendo, esses movimentos judaicos dentro de igrejas cristãs? É uma boa pergunta, muito boa pergunta. Veja bem, eu tenho a benção de fazer viagens e conduzir caravanas a Israel todo ano. Uhum. E eu tenho percebido que muitas pessoas fazem desta viagem a Israel uma peregrinação mística. E voltam de lá e tornam a igreja uma igreja judaizante. Trazem todo o aparato do culto judaico, apetrechos, para dentro do culto cristão. Isso é retrocesso. Isso é da marcha ré. Isso é da marcha ré. Por quê? Porque, na verdade, tudo aquilo era uma sombra da realidade que se cumpriu em Cristo.
Então, quando as pessoas querem impor o judaísmo dentro da igreja cristã, a observância de rituais judaicos dentro da igreja cristã, a observância de leis judaicas dentro da igreja cristã, eles não entenderam. Pastor usando talite, você está vendo isso? Você vê de vez em quando? Mas Pastor vejo constantemente. Talite. Constantemente. Isso é voltar para a sombra quando a realidade já chegou. Pessoas que dizem isso, se você não guardar o sábado, você não vai para o céu. Não perceberam que o sábado se cumpriu em Cristo. Bom, além de ser um retrocesso, né, algumas igrejas ficam dando vazão, alguns líderes, por exemplo, tem agora, eu tenho a minha opinião, mas o senhor pode discordar à vontade. Por exemplo, os judeus messiânicos. Para mim, o cara nem é judeu, nem é messiânico. Quando fala judeu messiânico, ele nem é judeu de verdade, porque judeu de verdade nem crê em Cristo, como Messias. E nem crê na divindade de Cristo, nem nada. E também não é cristão verdadeiro, porque vive nos ritos judaicos, mas parece que tem pastor que tem um verdadeiro imã para esse tipo de coisa, e quando fala que o cara tá de barbão lá, de peiote, das coisas lá judaicas, fala, agora temos aqui, automaticamente o cara parece que vira um especialista em Bíblia, e muitos desses caras nem conhecem a Bíblia. Então veja bem, eu acho que uma frase poderia ficar clara para mim é o seguinte: quem são os verdadeiros filhos de Abraão? Não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. À luz do Novo Testamento, o verdadeiro judeu não é aquele que nasce em Israel, é aquele que nasce em Cristo. É aquele que crê em Cristo. Esse é o verdadeiro Israel de Deus. Então, nós precisamos compreender que o Velho Testamento foi uma preparação para a chegada do Novo. Então, tudo aquilo que tinha lá no tabernáculo, depois no templo, os sacrifícios, as festas, os rituais de purificação, o sábado, inclusive, tudo isso era sombra de uma realidade. Estava apontando para Cristo. Apontando para Cristo. Jesus chegou, a sombra desaparece. A sombra desaparece. Então, quando algumas igrejas, infelizmente, por não terem entendido isso, estão presas ao judaísmo ou querendo de malas prontas para o judaísmo, e isso é importante, César, para entender Hebreus. Por que o autor dos Hebreus escreveu aquela carta? Porque, em virtude da perseguição que estava vindo sobre os cristãos, muitos judeus que tinham deixado o judaísmo e abraçado o cristianismo estavam de malas prontas de volta para o judaísmo. Aí o autor dos Hebreus escreveu o seguinte: olha, voltar para o judaísmo depois de ter abraçado Cristo é um retrocesso, é uma apostasia. Porque Jesus é melhor do que os profetas, Jesus é melhor do que os anjos, Jesus é melhor do que Moisés, Jesus é melhor do que Arão, Jesus é melhor do que Josué. Melquisedeque. Melquisedeque cantava para ele, para Melquisedeque. Então, Jesus é tudo estava apontando para ele. Apontando para ele. Então, abandonar Jesus para voltar para lá é marcha ré. É um retrocesso.